Você tem problema com família? E quem não tem, né? Hoje, resgates em família. Um salve com muita alegria a toda a galera da internet. Eis aqui um Band de Boa com mais um vídeo pra você. Um Band de Boa é assim, terça e quinta plantão tira dúvidas, o nosso PTD, no sábado um vídeo com um conteúdo maior. Eu peço a você desejar que deixe seu like agora. Se você não gostar no final, você retira, porque no final você fecha o vídeo e esquece de deixar o like e compartilha. Compartilha desde já. Eu peço a você, compartilhe os vídeos do Um Band de Boa para fazer o canal crescer. Hoje o tema é meio clássico, resgates em família. Muitas vezes eu gosto de justificar o porquê eu faço determinados vídeos. E nesse momento, a justificativa para esse vídeo é que me parece que nunca eu havia percebido com tanta clareza pessoas vindo ao terreiro para pedir ajuda para problemas da família, marido e mulher que se separa, é filho que não vê pai e mãe, é pai e mãe que abandona o filho, é uma loucura. E todo esse pessoal parece que chega um momento do despertar de certas bobagens e acaba buscando o terreiro para tentar ter uma força, ter uma bênção, ter um auxílio para resolver esses problemas. Vamos lá, né, pessoal? Vamos pensar em família. Por que raios ou motivos nós temos a nossa família? Por que nós encarnamos com aquele pai, com aquela mãe, com esse irmão, com essa irmã? Por que esse avô? Por que essa avó? Que pode ser coisas maravilhosas e também pode ser coisas extremamente pesadas. Eu tinha um professor na faculdade, professor Jaime, que ele falava uma coisa muito engraçada. Ele falava: olha, gente, problema de dinheiro você resolve, problema de saúde você resolve, problema no trabalho você resolve, problema com família você não resolve. E apesar de eu achar muito interessante, isso é uma realidade para todo mundo. Todo mundo tem problema na família. Não existe família perfeita. Todo mundo tem problema na família. E os embates, os choques, os conflitos, eles acontecem muito mais com aqueles familiares mais próximos. Ou seja, marido e mulher, filho, filha, irmão, irmã, avô, avó. E alguns primos colaterais aí. São as pessoas que normalmente nos trazem mais problemas. Normalmente são pessoas com quem nós passamos a maior parte dos dissabores, das frustrações, das tristezas, das raivas que nós temos. Muitas delas acontecem dentro da família. E por que isso acontece? Qual é o processo kármico espiritual de tudo isso? E é sobre isso que eu quero falar agora. Para quem já leu muita literatura espírita ou espiritualista, fica claro que as pessoas de uma família de sangue, elas certamente têm muito a resgatar uns com os outros. Pontos que devem ser acertados uns com os outros, mas ao meu ponto de vista, as pessoas que vêm na mesma família, elas têm uma única obrigação, uma obrigação primária, que se essa situação for resolvida, vai resolver todas as outras. As pessoas de uma família têm que aprender a se amar e se respeitar. É o ponto básico de tudo. Ah, mas Márcio, mas você não sabe o que o meu pai fez pra mim. Eu escuto muito isso. Eu não vejo meu pai faz 10 anos, eu não falo com a minha mãe faz 15 anos. Eu olho e falo: você fala de um jeito que você deve achar bonito isso. Você acha bonito isso aí? Você não vê sua mãe há 15 anos, tá certo isso? Ah, você não conhece a minha mãe. Ah, você também não conhece a minha. Olha, então estamos igual, né? A verdade é uma só, gente. Eu sei que tem pessoas que têm problemas inúmeros com pai e com mãe, mas eu devo lembrar de uma coisa que você
pode ou não saber. Você sabia que quando você não reencarna compulsoriamente, vamos colocar assim, o que é reencarnar compulsoriamente? É você estar num caminho errado, você está num caminho de negatividade e você precisa reencarnar. A espiritualidade recolhe, monta um plano para você, você volta e reencarna. Você pode ser um espírito rebelde, uma coisa do gênero. Isso seria uma reencarnação compulsória. Nesse caso, você não participa diretamente do planejamento dessa encarnação, mas você sim é informado das coisas pelas quais você vai passar e os resgates que você tem a fazer durante aquela encarnação. Mas tirando os casos de reencarnação compulsória, eu quero falar com você para a maioria de nós que reencarnamos voluntariamente, ou seja, nós já queríamos reencarnar, fomos chamados, olha, chegou o seu momento para a reencarnação, você é chamado para se preparar. E nessa preparação, uma das coisas que acontece é o planejamento da sua reencarnação, que quando isso acontece de forma voluntária, você acaba participando de tudo. Ou seja, o seu pai e a sua mãe, você concordou em ter este pai de sangue, esta mãe de sangue, porque sabiam que seriam importantes para você, para um resgate, para um aprendizado, porque sabia que você provavelmente tivesse dificuldade com disciplina ou com moral, então pega um pai que massacra mais, uma mãe que cobra mais, nesse sentido. Eu sei que existem experiências muito negativas de filhos para com pai ou mãe e vice-versa, de pai ou mãe para com filho ou filha. Os casos que eu mais verifico dentro do terreiro são os casos de pais e mães que vêm pedir pelo filho, que faz muito tempo que não vê, que tenta buscar e não encontra, ou o filho não quer ser encontrado, não quer se comunicar, não quer manter relação com o pai e com a mãe, e o pai fala, a mãe fala, nossa, onde foi que eu errei? O que será que eu fiz para merecer isso? E daí eu falo para você, olha meu filho, a gente tem que entender que um karma, você tem uma diferença para acertar com uma pessoa, são duas pessoas. Você está fazendo tudo para resolver a situação, porém a outra parte não quer aceitar uma solução, não quer aceitar uma aproximação. Ela está alheia, ela quer distância de você. Então, por causa dessa pessoa, a situação não se resolve. Será que você será punido por isso? Será que você que quer, que tem intenção boa, que quer ajudar, que quer melhorar, que quer se aproximar, será que você será punido por isso? Ou será que a espiritualidade, sendo tão sábia, ela vai dizer assim, não, ele fez a parte dele, ele buscou incessantemente por muito tempo tentar se resolver com essa pessoa, com esse filho, com esse membro da família, e ele não quis. Então essa pessoa cumpriu o karma dela. Quem não cumpriu é quem não quis. Então isso é uma situação muito interessante. Pai e mãe ficam se chicoteando, se autoflagelando. Por que foi que eu fiz? Por que isso está acontecendo comigo? E eu sei, ainda mais tendo Iemanjá na coroa, eu tenho 2 filhos, como eu gosto dos meus filhos próximos de mim, meus filhos de sangue. Mas sei que meus filhos não são meus. E eu não sei o que vai acontecer com os meus filhos quando eles tiverem 16, 18, 20 anos. Eu não sei que caminho eles vão seguir, se eu estou dando a educação certa ou correta, mas uma coisa eu falo, eu estou fazendo o meu melhor. Então não importa o que aconteça com eles, eu não vou me culpar por qualquer caminho errado que eles tomem. E isso os pais e mães têm que entender com muita clareza, aceitar isso dentro de si. Filho, é a responsabilidade sua, sim, até uma determinada idade. Você ensina, você orienta, você educa. Entretanto, o pai e a mãe têm que entender que chega um momento que o filho é um ser pensante, ele é um ser individual, ele pensa por si mesmo, toma as próprias decisões, e se ele seguir caminhos errados, não é culpa sua. É a mesma coisa que o aluno de medicina faz lá seus monte de anos de curso de medicina, se especializa em cirurgião cardíaco. Ótimo, ele vai fazer uma cirurgia e a pessoa morre. A culpada é a faculdade? Pela lógica que os pais fazem, eu tenho que culpar a faculdade que formou o profissional, né? E não o profissional. Então eu sei que é duro, eu sei que é difícil estar ausente, mas tenha certeza dentro de você, se você fez o melhor, se você buscou incessantemente, tentou manter a relação e não está dando certo, esse filho não aceita, ou pior, o filho aceita condicionalmente, assim, olha, eu aceito vocês desde que vocês façam isso por mim, eu aceito vocês próximos de mim desde que vocês me deem esse dinheiro, me deem isso. Ele condiciona a aproximação. Isso também está errado. Você não deve se curvar para querer ter, porque ele não é seu filho, ele não está te amando de verdade, você está querendo comprar o amor dele. E isso ele vai ter que aprender as duras penas da vida, como é que a vida funciona, ele vai ter que sentir o peso dele, pagar pelos atos, pensamentos e palavras erradas
erradas que ele proferir e cometer. E aí sim, se ele não aprender com a vida, não vai aprender com mais ninguém. Da mesma forma, nós temos o caminho inverso. O filho que apanhou demais de pai e de mãe, filho que pai e mãe fez vender limão, vender coisas no semáforo, no sinaleiro, no sinal. Filhas que, pasmem você, mas existem, que pai fez a filha se prostituir para sustentar a casa, filha com 12, 14 anos. Vocês não têm ideia da quantidade de coisas horríveis que uma pessoa pode passar no seio da família com pai e com mãe. Mas eu pergunto a você, mesmo você que passou por essas situações tão difíceis, tão delicadas, tão frustrantes, tão horríveis, eu lhe pergunto, por que você nasceu desse pai e dessa mãe? Aí você fala assim, e aí, como é que fica? Porque você precisava nascer desse pai e dessa mãe e provavelmente, apesar de ser muito horrível, algum propósito a espiritualidade tinha para que você passasse por todas essas situações absurdas, por todas essas situações bizarras pelas quais você passou. Independente do que, meu filho, eu pergunto para você, eu sou filho, você também é filha, você também é filho. Onde está a perfeição nesse mundo? Quem é o perfeito? Eu tenho para comigo que todos os espíritos que estão encarnados na Terra não são perfeitos. Todos têm muitos defeitos. E por que você quer exigir a perfeição justamente do seu pai e da sua mãe? Ah, Márcio, mas ele errou demais. Aí eu pergunto para você, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Você se sente tão superior a ele assim? E é uma coisa que me deixa muito triste nos filhos que reclamam de pais, é que conforme eu estudo a personalidade desses filhos que chegam até mim, como sacerdote, e ele vai me contando das histórias do pai ou das histórias da mãe, eu percebo que ele cegamente, sem entender, de forma inconsciente, ele está seguindo pelo mesmo caminho do pai, pelo mesmo caminho da mãe. E daí eu falo para você, você está criticando você mesmo. Então normalmente o filho que vem criticar muito o pai e a mãe é apenas uma versão melhorada do pai e da mãe. Mas o que ele critica no pai e na mãe está presente nele e ele faz isso sem perceber. Ele age igual sem perceber. Aquilo que ele tanto reclamou que o pai e a mãe fazia com ele, ele acaba fazendo com as pessoas sem perceber. Então eu falo para você, meu filho, antes de você crucificar o seu pai e sua mãe, por piores que eles possam ter sido, faça uma profunda reflexão, não sobre seu pai e sua mãe, mas sobre você mesmo. O que você carrega dele? E eu falo para você, ninguém está condenado também a ser idêntico ao pai e à mãe. Se o seu pai foi alcoólatra, a sua mãe foi prostituta, significa que você tem que ser alcoólatra ou prostituta? Será que você está fadado a isso? Será que você está condenado a isso? Não. Você tem que fazer melhor. Um dos 10 mandamentos da lei de Moisés na Bíblia é honrar pai e mãe. E esse mandamento já deu espaço para muita interpretação errada. Quando a gente fala honrar pai e mãe, significa obedeça cegamente seu pai e sua mãe, aceite tudo que seu pai e sua mãe fizer, não importa se eles estão certos ou errados, você vai ter que obedecê-los. O pessoal pensa que honrar é isso. Honrar pai e mãe significa o quê? Você tem a obrigação de ser tão bom quanto ou melhor, se possível, do que seu pai e sua mãe. Ninguém está falando que você tem que ser o filho perfeito, ninguém está falando que tem que bater continência para o seu pai, ninguém está falando que você tem que beijar os pés da sua mãe. Tem que ter respeito. Mas acima de tudo, que a pessoa que você se tornar, longe do seu pai e da sua mãe, que você possa dar orgulho a eles e que você seja tão bom ou melhor do que eles. Isso é honrar pai e mãe. Ah, Márcio, mas meu pai e minha mãe eram da pá virada, meu pai era usuário de droga, a minha mãe vendia droga e ela que ajudava a sustentar o vício do meu pai. E daí? Mas se você só veio ao plano terreno por eles, existe algum crime em tudo isso? Alguma coisa de bom eles fizeram, eles colocaram você no mundo. Com todas as revoltas e diferenças, é por eles que vocês vieram. De repente você pode ser como foi o último vídeo do Maniboa, o anjo nosso de cada dia. Quem sabe você como filho pode ser o anjo que abençoa e ilumina a vida do pai, a vida da mãe. E em algum momento da vida você pode ser o ponto de transformação, de modificação deles. Isso é possível, meu filho, mas depende de você. Se você não ficar aí chorando as pitangas, reclamando que meu pai é ruim, que minha mãe é ruim, outra coisa. Minha vida não vai pra frente por causa do meu pai e da minha mãe. Essa desculpa é esfarrapada, hein, velho? Se jura? Então por causa do seu pai e da sua mãe, sua vida não vai pra frente. É por quê? Ah, porque o meu pai e minha mãe a vida toda fizeram assim. Ah, porque o meu pai e minha mãe... Velho, quem manda na sua vida é você.
Não põe a culpa no seu pai e na sua mãe. Porque se fosse assim, gente que nasceu no sertão não se tornaria às vezes cientista. Tem gente que tem pai que é da roça. Até hoje o cara é um cientista famoso e o pai e a mãe tá na roça. Eu conheço gente que o pai e a mãe eram bandidos e o cara deu um advogado maravilhoso. Existem casos de crianças que não tiveram nem carinho e amor de pai e de mãe, viviam com os vizinhos, cresceram na base do instinto de sobrevivência e são pessoas maravilhosas. Então quando você fala, minha vida não prospera por causa do meu pai e da minha mãe, é porque você está determinando isso para você. Se você já está se condenando, como é que alguém vai poder fazer alguma coisa por você? Como é que as entidades da Umbanda vão poder te auxiliar de alguma forma? Você já deu sentença. Então parar um pouco, gente, e tentar. Quando eu falo para você, perdoe seu pai e sua mãe se você teve problema com seu pai e com a sua mãe. Tente amá-los mesmo que à distância. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando que eu quero que você fique colado neles 24 horas por dia, que você esteja amando, beijando, abraçando eles todo dia, que você dê dinheiro para eles. Não tem nada a ver com isso, meu filho. Perdoar e amar uma pessoa pode ser feito até à distância, desde que o sentimento que corra dentro do seu coração seja verdadeiro. E da mesma forma, existem muitas famílias que são muito fechadas. Então é o seguinte, tudo que acontece é um ajudando o outro. É o irmão que ajuda o primo que ajuda a cunhada que ajuda a sogra que ajuda o marido que ajuda os filhos, e assim vai essa loucura. Tudo dentro da família. E daí a pessoa fala, mas eu tive muito problema com família. Hoje uma das primeiras perguntas que eu falo, como é que era a sua família? Era uma família muito unida, muito presente? Ou era uma família ausente? Não, a minha família desde o começo era muito unida. Aí cai na mesma história do filho que reclama de pai e mãe. Por que as suas reclamações mais contundentes remetem ao seu pai e sua mãe? Porque foi com seu pai e com a sua mãe que você passou a maior parte da sua vida, provavelmente. Por que tem muito esse negócio de família é problema? Por dois motivos. Muita gente não sabe dizer não para a família. E a segunda coisa é que você passa o maior tempo da sua vida perto ou próximo de sua família. Tem família que tem o costume de morar, inclusive, perto uns dos outros. Eu não gosto disso. Eu gosto de ter a minha liberdade. Mas tem gente que gosta. E daí o que acontece? Claro, você convive com uma pessoa 12 horas por dia, com quem é a chance maior de você ter um problema, de você ter uma diferença, de você ter um conflito, ter uma briga? É com quem? Não é com quem você passa a maior parte do seu tempo. Então por isso que eu falo, às vezes a pessoa fala, mas a minha família. O problema não é só família é resgate, a gente tem que aprender a se amar, a gente tem que aprender a se respeitar. Mas também a família são as pessoas com as quais nós passamos a maior parte do nosso tempo, em muitos casos, e é isso que gera essa sensação que todo mal da minha vida vem da minha família. A pessoa que muda de cidade dos pais, vai para longe, vai para outra cidade, outro estado, outro país, a pessoa passa a ter um conceito diferente de família. A saudade faz com que a pessoa minimize os pontos negativos do pai, da mãe, da família e passe a olhar com mais carinho para os pontos positivos. Quem sabe o seu único problema, o seu único veneno está próximo demais da sua família, meu filho. E eu falo para você, família é uma benção. Mesmo Jesus teve família, pensa nisso. Siddhartha Gautama, ele teve família. São Francisco de Assis, ele teve família. Tantas almas iluminadas e maravilhosas que passaram nesse mundo tiveram família e passaram por problemas que eu e você passamos. O problema não é passar, o problema é a forma que você encara o problema, a postura que você tem com relação ao problema. Uma coisa eu digo, você se distanciar, seja em qualquer situação for, de que parente for, não é solução de nenhum problema. Você tem que aprender que aquela pessoa da sua família, você pode amar, mas você sabe que muitas vezes você não pode contar um segredo para ela. Você tem que saber que muitas vezes você não vai poder pôr dinheiro na mão dela. Você muitas vezes vai ter que tomar cuidado com o seu marido e com a sua esposa para aquela pessoa. Porque ela é uma pessoa boa, mas ela tem defeitos na personalidade como você também tem. E aprender a aceitar os membros da nossa família como eles são. Aprender a amar e respeitar. Por quê? É por um motivo muito simples, meu filho. O que a gente não se acertar nessa vida, nós vamos voltar na próxima encarnação com a mesma família. Tudo mudado, né? Um vai ser primo, o seu pai vai ser seu primo, sua mãe vai ser sua mulher, mas estarão presentes na sua encarnação e o resgate vai continuar. É isso que você quer? Eu acho que se eu tenho diferenças, eu prefiro tentar resolver tudo nesta vida
ou pelo menos resolver a maior parte, né? Pagar a maior parte do carnê nessa encarnação. Eu acho importante que a gente tome isso. E eu falo para você, vá visitar seu pai, vá visitar sua mãe, vá visitar aquele seu membro da sua família que ou marcou muito a sua vida e faz tempo que você não vai ver o seu anjo de guarda, ou aquela pessoa que mesmo que ainda tenha aquele peso, aquela lembrança ruim, vai, filho, e faça você a sua parte. Pode ser que você não resolva a vida do seu parente, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, mas você vai resolver o mal que muitas vezes está envenenando o seu coração. Isso é extremamente importante. Não adianta esse mal estar aqui dentro e você fazer de conta que ele não existe. Existe sim, família tem que ser resolvido. Por que as pessoas veem como irmãos dentro de uma família? Outra coisa, outra situação interessante. Os irmãos, eles têm o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma condição financeira e normalmente as mesmas oportunidades. Olha que coisa maluca. Por que eles veem assim? Porque eles têm que aprender a se amar e se respeitar, vivendo sem ter desculpa de falar, que é exatamente o que meu irmão e irmã faz, né? Mas o meu irmão mais velho, minha mãe gostava mais. Meu irmão mais novo, meu pai passou mais a mão na cabeça. Eu sou filho do meio, eu tenho problema. Viu? Isso aí não é porque é irmãos, é porque vocês já eram espíritos que tinham diferenças. E agora, dentro das mesmas condições, você ainda está querendo achar uma diferença para justificar porque que ele é melhor que você, porque ele recebeu a melhor coisa que você. E você esquece de se atribuir a verdadeira culpa. Então eu falo para você, irmãos vieram para se amar. Qual é o caso de irmãos gêmeos, então? Esse é mais legal ainda. Que os irmãos gêmeos, além de tudo isso que eu falei, tem mesmo pai, mesma mãe, mesma condição financeira, mesmas oportunidades, ainda tem o mesmo corpo físico. De forma que não possam alegar, ele é assim. Isso mostra o quê? É o seu espírito, a sua forma de conduzir essas situações dentro da família. E muita gente, isso também é muito verdade. Eu vejo pessoas querendo atribuir à família as frustrações da própria vida. Nós somos responsáveis por nossas vidas. Não é pai, não é mãe, não é irmão, não é irmã que define isso. Pelo amor de Deus, acorda, desperta, meu filho, minha filha. Sabe, gente, eu acho que não dá para eu amar incondicionalmente uma pessoa dentro do terreiro. Não dá para me colocar em situação de querer praticar a caridade e querer bancar, entre aspas, aí o bonzinho, se eu não consigo fazer a lição de casa dentro da minha casa. Eu não me entendo com meu pai e com a minha mãe. Como é que eu vou me entender com o irmão de fé do terreiro? Eu não entendo. E quando eu falar entender, meu filho, não é que você tem que aceitar, mas perdoe e releve. Se foi muito mal, releve a ignorância, a falta de noção, a falta de direção do seu pai e da sua mãe. Realmente você tem a obrigação de visitá-los, de tentar auxiliar naquilo que for possível, não naquilo que é impossível. Se eles não quiserem fazer a parte dele, problema deles. Mas o parente que vai buscar o entendimento, vai buscar a aproximação, esse certamente vai se libertar do karma. Porque um karma entre duas pessoas não significa que se uma não quiser, não vai ter solução. Se uma fez tudo para resolver, e essa aqui não quis, essa aqui se salvou. Essa aqui se libertou desse problema, porque ela fez tudo. Não significa que ela tinha que realmente conseguir. Se a pessoa não deixa, a pessoa que fez tudo é que realmente vai se libertar do karma, libertar desse peso, desse fardo, desse resgate. E é por isso, meu filho, que eu falo, em tudo que você for fazer nessa vida, tanto no material quanto no espiritual, que você dê tudo de si, ponha todo o seu amor, ponha toda a sua dedicação, ponha toda a sua fé naquilo que você está fazendo. Porque independente do que acontecer, se você deu tudo de si, você não será culpado, punido ou cobrado por nenhuma situação negativa que possa vir a acontecer. Certo? Eu acho que esse vídeo já ficou muito grande, eu acho que deu para você pegar a ideia, então este era o vídeo de hoje. Desde já vou pedir de novo, não dê o like, deixa o like, agora compartilha esse vídeo com todo mundo que precisa, compartilha com aquela pessoa que você sabe que faz tempo que não conversa com o pai, com a mãe, que não vê o irmão, que não fala com o avô, que não fala com vó, nem tio, nem tia. Manda para ele, vamos compartilhar, vamos fazer o canal Umbanda de Boa crescer cada vez mais. Nós só temos gratidão a todos vocês. Desce aqui no YouTube, deixa seu comentário para criar aquela interação. Conta a sua história que você tem com a sua família. E olha, pelo jeito vai ter 1000 comentários, porque todo mundo tem uma história dentro da família. E em breve está chegando. Você que estava esperando não vai esperar mais. Em abril, agora estamos lançando o curso Umbanda de Boa de Fundamentos para o Desenvolvimento Mediúnico.
É agora em abril, a gente está lançando curso novo para todo mundo que quer desenvolver mediunidade, que tem medo, que quer entender, que quer compreender os processos. Curso formadinho, bacaninha, para você. É em abril e logo logo você vai receber maiores detalhes. Você sabe o que eu quero? Além de que eu querer que você cada vez esteja mais com a gente, interagindo, trabalhando, compartilhando tudo que tem aqui no canal, eu quero que você fique de boa. Peço ao meu pai Oxalá, e em especial também a minha mãe Iemanjá no dia de hoje, que vocês, o grande pai, a grande mãe, Oxalá considerado o grande pai, Iemanjá considerada a grande mãe, derrame suas bênçãos de energia a esta pessoa que está assistindo esse vídeo, que corte, que remova, que quebre todos os laços negativos que possam existir entre ela e algum familiar, seja pai, mãe, irmão, ou seja qual parente for, que o entendimento possa ser colocado, o perdão possa existir no coração desse filho e dessa filha. Que ele entenda que ele pode amar, que ele pode respeitar e não precisar se expor para chegar neste nível de entendimento, de despertar da consciência. Pai, unir as famílias, assim como foi a promessa do caboclo das 7 encruzilhadas. Traz, minha mãe, os filhos junto dos pais, os pais junto dos irmãos, os avós junto dos netos, unir as famílias e que as diferenças possam ser tratadas e resolvidas e que no final só o amor possa restar para unir esses espíritos para que eles possam viver outras vidas juntos, sim, mas por amor e por voluntariedade, não por resgate nem por karma. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima.